Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesta solenidade do Sagrado Coração de Jesus, que seus corações ingressem comigo nos templos internos de Mirna Jada. Morada dos puros, reino dos eleitos. E quando lhes digo reino dos eleitos, não lhes falo de superioridade, mas de renúncia. Os eleitos são aqueles que descobrem e aprendem dia a dia deste sagrado mistério que é renunciar. Mirna Jada é a morada dos puros, aqueles que buscam a transcendência das condições, a transcendência da matéria, da materialidade, para ingressar em consciência na antimatéria, na vida imaterial. Puros são aqueles que buscam retornar à sua essência original. Aqueles que estão trilhando o caminho de retorno ao coração do Pai dentro de si mesmos e que já não querem acumular tesouros neste mundo, mas despojados dos tesouros, dos prestígios e das vaidades, mergulham no próprio interior, buscando o único reino, digno de ser seguido, digno de se tornar morada. Reino dos puros, morada dos eleitos. Este é o coração de Mirna Jada. Um mistério que hoje coloco diante dos olhos de seus corações, para que aprendam a penetrar na vivência da realidade superior. Mirna Jada é uma parte de meu coração, uma parte do reino que lhes mostrei, que se manifesta nas dimensões da existência de meu sagrado coração. Nesse espaço crístico de meu corpo místico, divino e cósmico, habitam criaturas e consciências que renunciaram à sua evolução universal para permanecer auxiliando a evolução humana, para permanecer caminhando ao lado de cada um de vocês, para dar vida à vida espiritual da Terra, para fortalecer o propósito divino e não deixar que a vontade superior se dissipe da existência humana. Mirna Jada traz em seu nome uma parte do Santo Espírito de Deus. Mirna reflete a espiritualidade da criação,
o Espírito Consolador, que traz as dimensões divinas para a matéria, para que se torne possível, neste tempo, nesta hora, viver o reino de Deus, ainda em tempos de caos. Jade representa a cura do coração do Criador, mas não a cura física, a cura espiritual, a cura para as almas, para as mônadas, para o espírito. Cura essa que muitas vezes se reflete na matéria, que muitas vezes fortalece as resistências humanas e que necessita ser transcendida. Suas almas, seus espíritos e suas mônadas guardam histórias que não são deste mundo, que não são deste tempo, mas que se refletem em sua existência através de suas ações, pensamentos, sentimentos. Por isso a cura deve nascer no plano espiritual. Suas almas necessitam cura, liberação e paz, para que essa cura, essa liberação e essa paz se manifeste e se realize em sua vida humana e material. Para isso existe Mirna Jade, para plasmar esses mistérios, para realizar essa cura, para trazer para a vida da expressão da matéria aquilo que é invisível, que são raios, princípios cósmicos, mas que dão vida à vida. Por isso, na matéria, devem buscar transcender o que é corriqueiro, o que é superficial. Por isso, devem expressar sempre o melhor nas pequenas coisas, porque é dessa forma como abrem espaço entre as dimensões, para que a vibração da vida superior, das leis imateriais, possam chegar na matéria. Essa é a escola de Mirna Jade. E de Mirna Jade surge os princípios de uma vida grupal evolutiva, que não deve apenas se manifestar neste lugar, mas em toda a consciência humana. As comunidades luz não devem ser espaços isolados da humanidade, mas dentro de cada um de vocês, essas comunidades devem existir. Em qualquer tempo e em qualquer espaço, vocês devem representar esta vida evolutiva, que não haja diferença em seu agir, em seu falar, em seu viver, quando estão nas comunidades luz ou quando estão fora delas. Assim como essa vida deve transformar as suas vidas para que se tornem exemplo desta expressão grupal evolutiva, assim também os reinos de amor, os centros planetários e intraterrenos, também habitam em seu interior. Também habitam os espaços desta terra, mas devem transcender espaços e matéria, para que os códigos desses reinos e desses recintos não permaneçam apenas neles, mas sejam em vocês. Esse é o propósito da existência dos centros de amor.
não haveria sentido que esses centros existissem e sustentassem a Terra se esta vida interna não se refletir na vida humana. Por isso hoje, abrindo-lhes a porta de meu sagrado coração, eu expando esta porta e lhes mostro um sagrado reino. Vejam, esse reino deve existir dentro de vocês. Assim como eu lhes disse que o meu reino, o reino de Deus, deve se expressar na consciência humana, assim também o reino de Mirnajad, de Aurora, o reino de Lis e todos os reinos que se expressam na Terra devem se expressar também dentro de vocês. Assim também, meu coração, meu sagrado coração, deve prevalecer em seu interior. Não me busquem aqui ou ali. Encontrem-me dentro de vocês. Não busquem os reinos espirituais aqui ou ali. Vivam-os dentro de vocês. Não se distraiam com os conflitos do mundo. Não se percam no caos da terra. Retornem todos os dias ao princípio de uma vida superior. Recordem cada dia quais são esses princípios, quais são esses raios, como eles se expressam, como eles se manifestam. Perguntem-se dia a dia como eu devo viver para expressar a vida imaterial. Como devo me manifestar, falar, sentir, pensar, para que essa vida imaterial se plasme na matéria. Que emanações devo emitir para o próximo, para a vida, para os reinos, para ser uma expressão de um reino superior. Esse deve ser o seu pensamento constante. E quanto mais buscarem a vida interna, quanto mais buscarem meu sagrado coração, mais perceberão que é dentro de vocês que esta vida habita. É dentro de vocês que esse coração se expressa. Hoje suas almas, suas mônadas e seus espíritos recebem uma graça que não é deste mundo, mas que provém do reino de Mirnajad. Uma graça que vem do Espírito Santo e que se manifesta através da cura espiritual. Passem pelo mundo interno de Mirnajad e deixem que esse reino também habite em vocês. Esta é a cura que hoje lhes trago, junto aos sacerdotes internos de Mirnajad. Aqueles que trilharam esse caminho, aqueles que vivem essas palavras, aqueles que permanecem diante de vocês, como de toda a humanidade, por um único propósito: abrir-lhe espaço e caminho para que a vida superior se manifeste em todo e cada ser desta terra. O reino de Mirnajad é um reino para todos, assim como o meu reino é um reino para todos.
Que ninguém perca a oportunidade de amar. Que ninguém perca a oportunidade de ser reino. Que ninguém perca a oportunidade de estar em mim e de me permitir estar em si mesmo. Projeto meu coração sobre seus corações. Abro os caminhos para que seus espíritos estejam em Mirna Jada. Que a cura se realize, que a paz se estabeleça. Seu Mestre e Senhor, Cristo Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.